canal universitário de Fortaleza. O diferencial do curso de jornalismo da FGF é a qualidade e a disponibilidade de acesso. Qualidade porque temos professores capacitados que interagem com os alunos. Disponibilidade de acesso porque temos ao nosso alcance um canal de TV e uma web rádio com a grade de programação produzida por alunos de vários semestres, juntos com o mesmo objetivo, aprendendo na teoria e na prática essa linda profissão, que é o jornalismo. Olá! O programa em destaque desta semana vai falar sobre o impasse da siderúrgica no estado do Ceará. E para falar sobre o assunto, recebemos como convidado o deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Raimundo Gomes de Matos. Em entrevista ao Jornal Diário do Nordeste sobre a siderúrgica em nosso estado, o deputado federal Raimundo Gomes de Matos afirma: o processo de negociação é cada vez mais preocupante. Houve mais de 20 reuniões técnicas e o impasse continua. Isso acaba dando tempo para que outros segmentos se organizem mais e comecem a trabalhar contra a Ceará Steel. Olá, deputado. Deputado, qual a importância dessa siderúrgica ser instalada no nosso estado? Inicialmente, nós queremos nos congratular e parabenizar todos que fazem a Faculdade de Grande Fortaleza por esse espaço democrático que é o programa de destaque e outros programas fazendo com que nós possamos cada vez mais melhorar a participação da sociedade, o envolvimento de vários segmentos nos debates nacionais e internacionais, assim como também essa casa de formação formando profissionais para o mercado de trabalho, não só cearense, mas nacional e internacionalmente. A nossa preocupação no tocante da siderúrgica deve-se, acima de tudo, que esse é um projeto estruturante de vários governos, iniciou do governo do Tasso, depois do governo Ciro, depois do governo Lúcio Alcântara, agora no governo Cid Gomes, que irá alavancar o desenvolvimento tecnológico, irá alavancar o desenvolvimento econômico do nosso estado. E a gente observa que mais de 20 reuniões técnicas já aconteceram com a Petrobras, com a equipe de governo do estado do Ceará, e não se chega a um impasse para a real implantação dessa siderúrgica. Todos os arranjos produtivos, todos os investimentos, são mais de 160 milhões de reais que o estado do Ceará já alocou em obras estruturantes, questão da rodovia, questão das ferrovias, questões hídricas, questões elétricas, para nós termos essa siderúrgica. A construção do próprio porto do Pecém. Entretanto, a Petrobras vem protelando, um contrato que ela assinou em fornecer o gás. Eu me preocupo, acima de tudo, por quê? Porque com o passar do tempo, outros segmentos que são contrários ao desenvolvimento do Ceará e do Nordeste, outros segmentos que são contrários, que o estado do Ceará passe a ser e continue sendo estado modelo em iniciativas como essa do Pecém, nós possamos ser prejudicados. Segmentos como a Uzi Minas, segmentos como a Gerdau, segmentos como a Arcelor, que são empresas que também competem no mercado de aço. E o estado do Ceará tem toda essa potencialidade, existe esse impasse, já várias audiências públicas foram realizadas na Assembleia Legislativa do estado do Ceará e cria-se esse impasse. Ainda ontem à noite, o senador Tasso Gereissati esteve em audiência com o presidente da República e o presidente Lula reafirmou esse seu compromisso. Colocou para o senador Tasso Gereissati que realmente ele irá fazer com que a Petrobras forneça esse gás para que nós possamos produzir lâminas de aço, placas de aço aqui no estado do Ceará. Para você ter uma ideia, Michel, em termos de fortalecimento da economia, só de massa salarial para aqueles colaboradores que irão trabalhar nesse complexo siderúrgico, será 23 milhões de reais de massa salarial. Só de incremento no nosso PIB, irá representar 1 bilhão de reais ano no incremento do nosso PIB. Isso sem se falar de outras empresas âncoras que com certeza se instalarão com a implantação da nossa siderúrgica.
Senhor deputado, o Fonte do Planalto informou que o presidente Lula, ele falou que ia ser aprovado, ia ser implantado a siderúrgica no nosso estado, logo após a reforma ministerial. Por quê? A reforma já foi implantada, já aconteceu. Por qual motivo que a siderúrgica ainda não saiu para o nosso estado? Você colocou uma situação muito importante, né? Por várias vezes, né, no início do ano, o presidente Lula esteve no Ceará, esteve em Crateús, reafirmou esse compromisso, depois comunicou que tão logo a conclusão da sua reforma ministerial seria implementada essa questão do fornecimento do gás da siderúrgica. Entretanto, são, como eu vou usar aqui uma expressão do secretário de Desenvolvimento Econômico, o doutor Ivan Bezerra, são forças ocultas. É um lobby das empresas que hoje trabalham no setor mecânico, né, são lobbies de empresas fortes que estão preocupados com esse crescimento e desenvolvimento do estado do Ceará. Nós iremos conseguir garantir um percentual de 30% das placas de aço produzidas no Brasil para exportação, 30% vai ser aqui do estado do Ceará. Quer dizer, é uma fatia do mercado bastante significativa. Então, os outros segmentos competitivos estão vendo que o estado do Ceará se estruturou. Eu acredito que jamais eles imaginassem que o estado do Ceará tivesse todo esse arcabouço, tivesse toda essa capacidade de conseguir que os coreanos viessem para cá, que os italianos viessem para cá, que a Vale do Rio Doce colocasse investimento. Esse projeto, 70% dos investimentos são investimentos estrangeiros e 30% são investimentos nacionais. E jamais esses produtores de aço nacionais imaginaram que o Ceará chegasse a esse ponto. Mas eu acredito, pelo que o presidente Lula reafirmou ao nosso senador Sérgio Gereissati na noite de ontem, eu acredito que realmente será concretizado o gás para nós movermos a nossa siderúrgica. O projeto está com mais de um ano de atraso, foram mais de 20 reuniões. Exatamente. E cada dia que passa é mais um dia de atraso, quer dizer, e cria um outro problema, um problema internacional. Como fica a credibilidade do país perante os investidores internacionais? O próprio presidente da República, quando o governador Lúcio Alcântara estava no governo, esteve com o presidente da Coreia, esteve com o presidente da Itália, na presença do presidente Lula, e lá na Coreia e lá na Itália, ele assumiram esse compromisso. Então não é uma questão só, pode-se dizer assim, paroquial, é do Ceará, não. É uma questão do Nordeste, é uma questão nacional, é uma questão internacional. Porque no momento em que há um rompimento, né, unilateralmente, como fez a Petrobras, de dizer que não forneceria mais o gás ao preço que estava pactuado, isso gera um problema internacional. Por quê? Porque outros investidores não irão se dispor de colocar seu capital aqui no Brasil, achando que o Brasil não cumpre os compromissos assumidos. Você acredita que a responsabilidade do fornecimento de gás, para pagar essa conta do gás, que vai estar fornecendo para a siderúrgica, é de responsabilidade de quem? Olha, ocorre o seguinte, a Petrobras, eu acho que primeiro, faltou planejamento da Petrobras, porque se ela assina um compromisso de fornecer gás, 1 milhão de metros cúbicos de BTU de gás, a um preço de $2,20, e há uma crise da Bolívia, que a Petrobras também não calculava que a crise da Bolívia chegasse em que chegasse, ela precisaria rever os preços. Mas ela não pode colocar os preços que está colocando para o Ceará, os preços que fogem da tabela nacional e internacional. Ela está querendo cobrar $5,80, por metro cúbico, milhão de BTU de gás. E esse preço não existe no país, não existe internacionalmente. As empresas da Ceará Steel colocam que paga o gás, quer dizer, ao preço normal, ao preço nacional, ao preço que está sendo colocado lá para Pernambuco, e não ao preço exorbitante que está sendo colocado aqui no estado do Ceará. Os investidores estão dispostos, tanto é que já participaram de mais de 20 reuniões, estão dispostos a dar a sua contribuição. O próprio governo do estado já entrou com mais de 160 milhões de reais, quer dizer, 160 milhões de reais para o estado de Ceará é muito recurso, um estado pobre como o nosso, um estado que não tem fortes economias, quer dizer, já investiu, então o estado do Ceará não tem mais como querer bancar. E às vezes a Petrobras diz que não pode subsidiar nessa diferença de preço. Olha, a Petrobras ano passado teve 26 bilhões de reais de lucro, 26 bilhões de reais de lucro. Ela afirma que poderia ter, fornecendo gás para o Ceará, um prejuízo em 20 anos de 1 bilhão.
Será que a Petrobras não tem sua responsabilidade social no Nordeste, de investir no Ceará e no Nordeste? Será que desses 26 bilhões de lucro, ela não pode tirar 1 bilhão em 20 anos para desenvolver o nosso Nordeste? Quanto foi que a Petrobras perdeu na Bolívia e ficou calada praticamente? O nosso questionamento e a nossa preocupação é essa. Você acredita que existe uma má-fé com o governo, do governo federal? Porque o governo Lula, ele ameaçou de demissão quando houve a possibilidade de compras de navios estrangeiros. Sem dúvida. E também o prazo limite está chegando. Você colocou, Michel, uma situação muito importante. Existe uma possibilidade do Ceará perder? O presidente Lula, há poucos dias em Pernambuco, disse categoricamente para o presidente Sérgio Gabriel da Petrobras que se a Petrobras fosse comprar os navios em propostas internacionais e não produzir os navios lá em Pernambuco, ele estaria demitindo o Sérgio Gabriel. Quer dizer, nós queremos que o presidente Lula faça a mesma afirmativa para o Estado do Ceará. Se a Petrobras não colocar o gás aqui a preço acessível, ele também demita o Sérgio Gabriel. Porque não é uma falta de compromisso do presidente Lula, no meu entender. Não é uma falta de compreensão técnica dos técnicos da Petrobras. É uma decisão puramente do presidente da Petrobras. E o mais grave, o maior produtor de aço, que é a Gerdau, ele faz parte, ele é membro do Conselho Deliberativo da Petrobras. Então, num linguajar mais simples, é você colocar a raposa para tomar conta de um galinheiro. Quer dizer, a Gerdau, o grupo Gerdau, a Uzi Minas, ela não tem nenhum interesse. Eles fazem parte lá do Conselho Deliberativo da Petrobras. Então, jamais eles iriam aprovar um projeto nesse sentido. Mas o presidente tem o seu compromisso com o povo cearense, tem, acima de tudo, também a confiança do povo cearense. O presidente Lula no Estado do Ceará teve mais de 80% da votação, como também no Nordeste, e todos nós estamos esperançosos que o presidente puxe para si, como puxou para si a questão da construção dos navios lá no estaleiro de Pernambuco, puxe para si essa sua responsabilidade de assumir o seu compromisso e cumprir o seu compromisso com o povo cearense. E existe a possibilidade do Estado do Ceará perder essa siderúrgica? Ocorre o seguinte, a perda de uma siderúrgica como essa é uma incoerência política e administrativa no país. Quer dizer, o país fica muito vulnerável, porque houve investimentos nacionais, houve investimentos públicos. Quando o senador Tasso, ex-governador, idealizou o Porto do Pecém, quando Vigílio Távora, ex-governador Vigílio Távora, idealizou que o Ceará poderia ser um grande estado que pudesse ter inclusive sua refinaria, nós perdemos a refinaria para Pernambuco, a gente já buscava esse grande desenvolvimento para o estado. E a partir do primeiro governo do Tasso, houve investimentos do governo do estado, houve investimentos federais com a construção do Porto Pecém, houve investimentos na infraestrutura e os investimentos internacionais. Eu acredito que nós não iremos perder, mas nós temos que fazer pressão para que nós não possamos prolongar a vinda do funcionamento dessa siderúrgica. Você falou dessa pressão. E qual a pressão que os deputados federais estão fazendo para essa siderúrgica? A Assembleia Legislativa fez uma mobilização através do deputado Wellington Landim, através do presidente da Assembleia. Infelizmente, a Petrobras não compareceu. Nós, como vice-líder do PSDB, estamos propondo fazer uma reunião, uma audiência pública lá em Brasília, porque outra coisa até grave, o presidente Sérgio Gabriel informou a Assembleia Legislativa que não poderia comparecer na última terça-feira e quarta-feira aqui no estado do Ceará, porque estava em viagem no exterior, e para surpresa nossa, nós nos deparamos com o presidente Sérgio Gabriel lá na Câmara Federal, numa comissão, quer dizer, mentindo. Quer dizer, como é que um presidente da Petrobras, isso é caso até certo, de demissão, assina um documento para um poder legislativo do Estado, dizendo que estava no exterior e, na realidade, ele não estava no exterior. Como foi que ele chegou tão rápido para a audiência pública lá em Brasília? Quer dizer, ele pode conseguir um jatinho para ir a Brasília e não consegue um jatinho para vir no Ceará. Então, há certa má vontade, há uma indisposição da Petrobras e o Ceará merece respeito. E esse respeito a gente tem que buscar através das forças políticas, os vários segmentos, como o FIEC, FEComércio, as demais entidades de classe, CDL estão se mobilizando, as articulações políticas, o senador Tasso, a senadora Patrícia, o senador Inácio, nós, parlamentares federais, estamos nessa articulação para que nós possamos buscar a concretitude desse projeto.
na Comissão de Minas e Energia. Caso isso não seja resolvido, nós, como vice-líder do PSDB, vamos entrar com o requerimento, convocando o presidente Sérgio Gabrielli lá na Câmara, porque nós temos esse poder, né, regimental de convocá-lo, levar aqui os membros da Ceará Steel a Brasília, a equipe do governo Cid Gomes, e chamar também a IBS, que é o Instituto Brasileiro de Siderurgia, que é quem está fazendo toda essa confusão, inclusive entrando judicialmente, né, na Procuradoria Federal, dizendo que o Estado de Ceará está dando grandes benefícios, está protegendo a Ceará Steel. Eu creio que todos os investimentos, todos os incentivos que o Ceará vem fazendo são investimentos salutares, até porque todas essas demais empresas, vamos verificar quanto de incentivo a Uzi Minas vem recebendo historicamente no país. Quanto é que o seu Gerdau, né, vem recebendo? Quanto a CSN vem recebendo incentivos fiscais? E o Estado do Ceará não tem esse direito também de dar seus incentivos fiscais? É isso que a gente precisa questionar e, caso isso não seja resolvido, nós iremos levar esse assunto à Câmara Federal. Senhor deputado, aproveitando sua presença aqui, também gostaria de tocar no tema da CPI do apagão. Qual a situação dessa CPI? Olha, o presidente Lula foi mal orientado, mal assessorado, por várias vezes, né? Tão logo houve o acidente da Gol, nós tivemos a oportunidade, designado pela Câmara Federal, de irmos lá a Manaus, de irmos a Serra do Cachimbo, de irmos a Anápolis, verificar a situação atual, né, dos controladores de voo, a situação atual dos SINDACSA, e naquela época, ano passado, nós detectamos a vulnerabilidade do controle aéreo brasileiro. O sistema aéreo brasileiro estava vulnerável, por falta de investimento, por falta de recursos humanos, por falta de coordenação, e tudo isso nós colocamos para o Planalto, nós colocamos para o presidente, para o ministro, né, Valdir Pires. Entretanto, o governo protelou as ações. Colocamos, isso era novembro, dezembro, nós colocamos recursos no orçamento para 2007, né, cerca de 2 bilhões de reais para esse investimento, e hoje a gente observa que praticamente, a não ser hoje a partir da boa vontade dos controladores, nós estamos conseguindo voar com a certa, não é uma total segurança, mas com menos vulnerabilidade. Falta decisão do investimento, falta decisão de usar o orçamento em compra de equipamento. Na parte de manutenção e compra de equipamentos, para surpresa nossa, nesses últimos 3 meses, só foi usado 0,1% do orçamento. Dos 400 milhões que tem para comprar novos radares, tem para recuperar os equipamentos de controle aéreo, só foi usado 0,1%. Então é gestão. Por isso que houve a propositura da solicitação da CPI, para vermos quem é o culpado. Que fica, é o ministro Valdir Pires, não, são os controladores de voo, não, são os sargentos, é aeronáutico, é infraero. Como o governo não tomou a iniciativa dela própria, do governo próprio, fazer essa averiguação, existe um instrumento legal no regimento da Casa, que é da Câmara Federal, que é a Constituição da CPI. Para surpresa nossa, o governo, os deputados da base do governo, disseram, não precisa de CPI, está tudo normal, está tudo tranquilo, quer dizer, colocando em risco, né, a população brasileira, como se não bastasse as 153 vítimas do voo da Gol. E o presidente da Câmara também, sendo orientado pelo Planalto, infelizmente não acatou um direito regimental da minoria, que é propor a CPI, não acatou, e a matéria foi para o Supremo, e que tudo indica, o Supremo já deu a liminar para o presidente instalar a CPI, e com certeza o Supremo irá na próxima terça-feira já votar no pleno, para que nós possamos apurar. Ninguém quer caças bruxas, o que nós queremos é a normalidade e o afastamento daqueles que são incapazes de gerenciar o sistema aéreo brasileiro. Foi citado que o senhor foi o único parlamentar que deixou sua assinatura na instalação da CPI. Infelizmente, às vezes surge, né, a pressão do governo. Quer dizer, eu sou usuário sistematicamente do sistema aéreo. Os demais parlamentares são usuários do sistema aéreo, né? E, para surpresa nossa, uma boa parte dos deputados federais do Estado do Ceará retiraram, né, a pedido do governo, a pedido da ministra Dilma, quer dizer, voltar atrás, colocando em xeque até a sua vida. Quer dizer, eu coloquei e mantive a minha assinatura, acima de tudo, por coerência. No momento que eu assino aderindo a uma posição a ser tomada,
Fica muito deselegante você voltar atrás. A população questiona. Por que você assinou concordando com o CPI e agora tirou a assinatura, se não está normalizado? Se o governo tivesse dito, não, muito bem, a execução orçamentária está acontecendo, a Infraero mudou, os controladores de voos estão, não tem mais impasse se é militar, se é civil, se é sargento, se não é. Existe toda a recuperação portuária e toda a recuperação dos aeroportos nacionais, aí muito bem, eu até tirava a minha assinatura, mas aí a gente observa que continua o caos, continua e os riscos continuam praticamente do mesmo jeito. Por isso que eu permaneci concordando e assinando, deixando a minha assinatura para a instalação da CPI do apagão. Senhor deputado, eu gostaria que você falasse sobre a sua nova proposta de emenda constitucional, a PEC, que visa o fim da reeleição. A reforma política, como a reforma tributária, como a reforma da Previdência, a Câmara tem que puxar para si esse debate. A Câmara Federal, o Congresso Nacional, não pode ter essa avaliação que está tendo. Nós estamos tendo uma avaliação pela população brasileira de 1%. É muito desastroso para um poder como o Congresso Nacional ter uma avaliação de 1%. Por que essa avaliação? Porque o Congresso não absorveu, né, o seu papel de legislar, de fiscalizar, de, acima de tudo, dar resposta aos reclames da sociedade, da população. A reforma política é uma reivindicação histórica. A reforma tributária é outra. Quer dizer, hoje, para você montar uma empresa, para você montar um estabelecimento, para você manter uma universidade como essa, é muito sacrifício, porque tem os encargos sociais, existe toda uma falta de incentivo. Quer dizer, determinados produtos, até produtos que a gente consome, tem 50% a 60% de imposto embutido em determinados produtos. E a nossa propositura na reforma política é nós modificarmos o quadro do processo eleitoral. Primeiro, unificando as eleições. Não ter eleição de prefeito e vereador, diferentemente do período da eleição de deputado estadual, deputado federal, governador e presidente. Nós temos uma única data no calendário de 5 em 5 anos para nós termos eleições de vereador e presidente da República. Quer dizer, tira um momento político nacional das eleições municipais, eleições estaduais, eleições federais. Isso fortaleceria o debate das propostas, porque a proposta passaria a ser municipal, regional e nacional. Isso fortaleceria os partidos, porque às vezes o vereador, o prefeito está num partido, vota num deputado do outro partido, vota num governador do outro partido. E isso iria evitar, impedir, né, que ocorresse essa fragilidade dos partidos políticos brasileiros. Praticamente não existe os partidos políticos. Os programas dos partidos não são cumpridos. A gente observa a incoerência que surgiu com o PT no governo. Quer dizer, ele abandonou toda aquela sua proposta de defender, né, a reforma tributária, de romper com o FMI, de romper esse modelo perverso econômico que passa o país. Então, as eleições seriam únicas no país, consequentemente, nós teríamos diminuição dos gastos, porque a União, o Supremo Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, cada eleição dessa gasta milhões de reais na sua mobilização, na sua estrutura. Isso nós teríamos só um gasto de 5 anos. E também o mais grave e importante é a necessidade que nós temos de termos um planejamento contínuo administrativo. De 2 em 2 anos, quando ocorre uma eleição, os municípios, os estados passam vários meses sem receber transferências de convênio, porque está no período da eleição. Um prefeito, um governador, um presidente não pode executar determinadas obras em termos de convênio, porque está no período de eleição. Você pode até construir um hospital, mas não pode botar o hospital para funcionar. Você pode construir uma escola, mas você não pode receber o recurso para botar a escola para funcionar. Então, isso é um atraso no processo administrativo. Na hora que nós unificarmos isso, automaticamente não terá, né, essa quebra administrativa de 2 em 2 anos. E o mandato de 5 anos sem reeleição, porque eu acredito que 5 anos é um período que dá para nos 6 primeiros meses o governante planejar e nos meses subsequentes, nos anos subsequentes, fazer o seu planejamento. Com isso, nessa proposta de unificação, nós temos 2 desafios. Primeiro, diminuir o mandato do senador para 5 anos. Por que o mandato do senador são 8 anos? Não tem uma justificativa plausível. Eu pesquisei o porquê no Brasil,
colocou-se os mandatos de 4 anos e os mandatos de senadores de 8 anos. Quer dizer, então o senador teria que passar por crivo da eleição, né, ser referendado pela população a cada 5 anos. Tem vários senadores que nos seus 8 anos de mandato, no terceiro, 4º ano de mandato, a população já quer tirá-lo, mas não pode, porque ele não vai novamente ser referendado pela população. Segundo, o suplente senador é eleito também sem voto. Por quê? Porque a gente vota no senador, não vota no suplente. Então a eleição de 5 anos daria, né, para outras lideranças se colocarem seus nomes para o processo eleitoral. Existe uma dificuldade. Para nós montarmos esse calendário, o mandato dos futuros prefeitos e dos futuros vereadores teriam que ser de 7 anos, para poder nós unificarmos esse calendário. E isso vai ter um impasse. Por que o prefeito será 7 anos? Por que o prefeito será também o vereador será 7 anos? Só existe uma outra alternativa. Ou nós colocaríamos esse mandato futuros prefeitos 7 anos, ou nós colocaríamos um mandato tampão, uma eleição separada, descasada, de 4 anos e um outro mandato de 3. Essa é uma proposta. Mas a nossa proposta é que o mandato dos prefeitos e vereadores fossem de 7 anos, para nós unificarmos as eleições de vereador a presidente aqui no nosso país. Deputado, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a importância da siderúrgica no nosso estado. A importância não é somente econômica, é a importância na formação de uma massa de futuros cientistas, de futuros tecnólogos, de pessoas que possam, a partir dessa formação aqui das universidades, como a Universidade Grande Fortaleza, de formar recursos humanos. O Estado será hoje a destaque em várias áreas, nas áreas de ciência e tecnologia, na área da agronomia, na área das ciências exatas, a partir da formação das universidades. Então, abre um campo, né, de excelência nas universidades, na formação de mão de obra para a nossa grande siderúrgica. Obrigado, senhor deputado. O programa de destaque desta semana falou sobre o impasse da siderúrgica em nosso estado e recebeu como convidado para falar do assunto o deputado federal do PSDB, Raimundo Gomes de Matos. O programa Destaque fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela sua FGF TV, canal universitário de Fortaleza.